Graças e paz, meus irmãos, boa noite. Estamos aí mais uma vez, com a graça do nosso Senhor Jesus, para trazer aqui uma explicação, uma breve explicação no panorama e a respeito da carta de Tiago. E é importante dizer, queridos, que nós estamos tendo essa necessidade, né, de trazer essa explicação para os irmãos e também que nós possamos dar esse entendimento, né, para todos vocês de uma forma panorâmica. O que quer dizer panorâmico? Panorâmico é um olhar geral, um olhar geral de uma situação, uma vista panorâmica. Então você olha, né, todos os lugares, o mesmo lugar, mas com o mesmo objetivo, né, de identificar ali o que existe nesse contexto. No caso da carta, não é diferente isso, né? Então nós vamos aprender juntos aqui em nome de Jesus. Amém, queridos? Só vou pegar um negocinho aqui e já vem. Fique aí, você vai. Quantos irmãos estão chegando? Espero que o pessoal tá chegando aí em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estamos aí aguardando o pessoal entrar. Véspera de feriado, dia 9 de julho de 2021. Estamos aqui para dar essa continuidade. A escola não pode parar, né? A palavra de Deus precisa continuar sendo propagada, anunciada, explicada, principalmente, e isso é de grande valia para os nossos dias hoje, pelas ferramentas que já existem, né? Então nós temos que receber e também colocar diante aí dos irmãos esse privilégio. Vamos orar então em nome de Jesus? A Maria chegou, graça e paz, boa noite. Um abraço para o Zé de Abreu, a Eliane e o Cláudio também. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua graça e misericórdia. Que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, trazendo a tua direção. Deus, explica a tua palavra para que nós possamos compreender essa grande dádiva do Senhor, que o Senhor tem dado tantas coisas boas para nós. Que teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nosso coração e trazendo esta direção em nome de Jesus. Abençoe a tua igreja nesta noite. Abençoe, Deus, que o teu nome seja glorificado, a tua igreja seja edificada e a tua palavra honrada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá, vamos dar continuidade aí a esse estudo tão importante. Então, essa carta, a carta de Tiago, é uma carta geral, é uma carta que nós temos esse entendimento, né, de que várias outras pessoas também escreveram, a não ser os evangelistas e também o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu a grande maioria das cartas do Novo Testamento, considerando que dos 27 livros, né, entre eles livros e cartas e documentos, né, se a gente olhar para o livro de Hebreus, o apóstolo Paulo escreveu 13. Então, de forma majoritária, ele escreveu a maioria dos registros do Novo Testamento.
Agora, quando depois dele, nós temos outros escritores também, que no caso Tiago. Agora, quem foi esse Tiago, né? E ele escreveu para quem? Qual que foi o objetivo de Tiago quando ele escreveu essa carta tão importante que nós vamos ver aqui? Então nós vamos entender um pouco a respeito disso, né? Então essa carta de Tiago é um registro prático de como o cristão verdadeiro deve comportar na sua vida em comunidade. O que eu preciso fazer dentro da igreja? Qual que é a fé que eu preciso ter dentro da igreja? Qual que é a atividade, né? O que eu posso ajudar os meus irmãos? Como que eu demonstro a minha fé? Como que a igreja percebe que eu sou um membro que acredita em Deus, que acredita no poder do Espírito Santo? Como que é essa manifestação? Então nós vamos entender um pouquinho a respeito disso, né? E é uma carta que traz grande valia para os nossos dias. Às vezes a gente vê a Bíblia, como muitas vezes já foi contestado, que é um documento antigo, é um documento que passou por muitos anos, muitos séculos e hoje perdeu seus efeitos. De forma nenhuma. Nós cremos como Igreja do Senhor Jesus Cristo que a palavra de Deus é infalível, inerrante, ela não contém falhas, ela não contém nenhum erro, né? Nenhum algo assim que possa trazer descrédito. Ela tem toda a autoridade. Então, mediante essa autoridade que é a anunciar a palavra do Senhor, a forma que a igreja deve ouvir e obedecer aos seus mandamentos, está tudo contido na palavra. E quando nós olhamos para essa carta escrita no primeiro século, nós temos essa ideia, né, de como esse documento foi preservado, assim como todos os outros, né? Graça e paz, Vanderleia, seja bem-vinda, escudeira fiel dessa escola, louvado seja Deus. Então, temos esse pano de fundo aí. Então, nós vemos o que Tiago vai apresentar pontos cruciais, né? Pontos importantíssimos que existe dentro do corpo de Cristo, que vai trazer para a nossa realidade hoje. O contexto daquele primeiro século que nós vamos falar, nós vemos que existe muita semelhança hoje para os nossos dias. E quando nós olhamos para essa carta, nós encontramos essa familiaridade desses pontos também, desses pontos que nós encontramos hoje. Hoje, quando nós falamos de homicídio, matar uma pessoa, às vezes a pessoa se assusta, né? Que é um crime hediondo, um crime que contém muita maldade, passível de punição, de castigo, de prisão, e dentro da legislação aqui do Brasil. Mas naquela época não era tão assim escandalizado, porque naquele tempo os ricos, aqueles que tinham escravos, segundo a lei romana, tinha essa autoridade de até matar o seu escravo, o seu empregado, né, que estava ali servindo dentro da lavoura, da mina ou até da sua casa. Então veja bem que isso era uma realidade lá. E como os crentes poderiam matar uma pessoa que já é contra um dos mandamentos do Senhor, não matarás, que Moisés, inspirado pelo Senhor, deixou como lei para guiar o povo de Israel. E essa carta foi dita para que entendesse que outro ponto também, entendesse que um dos maiores problemas naquele tempo era o que? A língua. Então, o poder malévolo da língua. A língua é fogo, a língua que destrói, a língua que pode acabar com uma vida, pode acabar com uma família e pode acabar até com uma igreja. Então, o poder da língua que Tiago vai explicar aqui, qual que é os seus efeitos, de que forma ele está comparando, né, essa língua. Então, é muito tremendo, tremendo. Essa carta é maravilhosa e vale muito a pena que nós possamos ter isso.
Então, amados, Tiago vai apresentar esses pontos cruciais que vamos visualizar dentro do corpo de Cristo, como exemplo da língua, né? Que destrói vidas, famílias e igrejas inteiras, observando também os cuidados que os cristãos praticantes da fé devem demonstrar com a oração, a perseverança e a alegria na tribulação. Então, os primeiros versículos desta carta, desse primeiro capítulo de Tiago, nós vemos como ele valoriza essa perseverança. Ele estava fazendo o quê? Valorizando também os pobres, né, que existiam naquele tempo. Então, amado, quem foi esse Tiago? Quem foi esse homem de Deus aí que trouxe, que Deus permitiu que deixasse para nós esse documento tão importante? Então, Tiago não foi um daqueles, o filho de Zebedeu, por exemplo, que em Atos capítulo 12, esse Tiago foi morto, né, já pelo rei Herodes. Então, não foi esse Tiago. Então, os estudos dizem que foi o meio-irmão. Por que meio-irmão? Meio-irmão no sentido de que José poderia ter um casamento anterior a Maria. É uma possibilidade, não quer dizer que é uma certeza. Mas de fato, lá em João capítulo 7, versículo 5, diz que ele foi irmão, junto com Judas, que vai ser uma das cartas também que nós vamos estudar mais para frente. Então aqui qual que é o ponto? É o ponto que Tiago, irmão de Jesus, como diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo 19. Então esse registro que traz para nós. Roseli e Maílson, graça e paz, sejam muito bem-vindos. Então esse irmão de Jesus, que é Tiago, que liderou a igreja em Jerusalém por muitos anos, lá em Atos capítulo 15, Gálatas 2, de 1 a 13, conta um pouco essa história resumida. E é interessante para ver como que Paulo chama Cefas, que é Pedro, chama Tiago, chama João de colunas dentro da igreja. Lembra que lá em Atos, quando nós estudamos, nós vimos que a igreja missionária, ela não partiu de Jerusalém, ela partiu de Antioquia, da Síria, um pouquinho mais ao norte de Jerusalém. Agora, em Jerusalém também foi dada a igreja como os judeus cristãos, não gentios, a parte da Síria e as outras localidades onde que todas as viagens de Paulo foi através para alcançar os gentios. Aqui não. Aqui foi os cristãos, os judeus que se converteram ao cristianismo. Os judeus que se converteram, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, segundo a promessa do Antigo Testamento. Então, olha só que interessante. Então, em Jerusalém, quem que era responsável? Tiago. Tiago, irmão de Jesus, Pedro, né, Cefas e também João. Esses três, Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Tem aquela canção lá que também fala, dá para memorizar. Então esses três, eles estavam lá trazendo essa responsabilidade de levar o evangelho, a boa notícia da salvação através de Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas naquele tempo para os judeus, aqueles que conservavam a lei. E até em Atos capítulo 21, se não falha a memória, Atos lá no finalzinho, teve um certo desconforto entre Tiago e também Paulo. Por quê? Porque nesse texto vai estar falando mais como que os judeus estavam falando que Paulo ele estava pregando um evangelho que ia trazer competição, estava anulando a lei de Moisés, todas as práticas rituais que eles conservavam como zelosos, como piedosos da lei. Então, por conta disso, o que Paulo fez sabiamente? Paulo ele cumpriu os votos que tinha para se apresentar como um cumpridor da lei também. Então, mas Paulo estava retrocedendo naquilo que ele estava explicando, principalmente na carta de Romanos? Não necessariamente. Por quê? Porque Jesus, quando a gente vê lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, ele diz que ele veio para cumprir
cumprir toda a lei. Ele não veio para anular a lei, ele veio para cumprir, mas não de uma forma que venha dar garantias para alguém, mas que possa alcançar através do evangelho. E foi assim que Paulo fez. Então Tiago, ele vem e traz essa estratégia, Paulo ainda nessa conversa com Tiago, traz essa solução de problemas para poder continuar. Então esse foi o Tiago, né, queridos? Olha só quantas informações nós temos agora sobre Tiago, né? Agora já a gente pode valorizar um pouco mais essa carta. Qual que é o conteúdo dessa carta? O conteúdo dessa carta nós podemos ver que é a fé prática dos cristãos. Então, alegria e paciência em meio às provas. Quem pode ficar contente no meio de dificuldades? Quem pode ficar alegre, sem demagogia, sem hipocrisia, verdadeiramente feliz por dentro, não pela situação, obviamente, mas pela segurança do Senhor? Então, somente pelo Espírito Santo que nós podemos conseguir demonstrar essa alegria em meio a tanta dificuldade, tanta luta que as pessoas passam diariamente. É lógico que o nosso cenário, sempre é bom lembrar disso, é muito diferente daquela época e também de outros países nos dias de hoje. Mas nós temos que considerar que cada um tem uma realidade. Pode ser problema financeiro, pode ser problema de saúde, pode ser problema espiritual, pode ser tantas lutas aí que nós podemos enumerar nesse momento. Porém, nós temos que encontrar essa felicidade, essa alegria, esse prazer de estar com Deus. E isso somente o Espírito Santo. E a certeza dessa fé que Tiago está querendo demonstrar aqui, para que essas pessoas possam dar continuidade, possam trazer regozijo, alegria de fato, porque Paulo explica lá em Romanos capítulo 14 que o reino de Deus não é comida nem bebida. Então não é aquilo que satisfaz o nosso corpo nesse tipo de prazer, mas sim como a alegria de estar em Deus. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus é isso. E dentro disso, que nós vamos ver no decorrer dessa carta, se assim Deus permitir, né? Nós vamos entender um pouquinho a respeito disso. É tremendo, queridos. Se você ver esse material que está disponibilizado aí no grupo da igreja, você vai encontrar muitas informações. Outro ponto também dentro desse conteúdo da carta é a natureza da verdadeira sabedoria cristã. E esse ponto eu já quero adiantar aqui, que quando nós pensamos em sabedoria, quais são os livros do Antigo Testamento que nós vamos recordar sobre sabedoria? Nós vamos recordar sobre um livro de sabedoria que é Jó, um livro Provérbios, também um livro de sabedoria, Salmos, Eclesiastes, todos esses são livros de sabedoria. Livros que vai trazer não mandamento, mas um estilo de vida saudável para você não se meter em confusão. Basicamente é isso. Não é assim, ensina a criança no caminho que deva andar e depois de muitos dias ela não vai se esquecer. Lá em Provérbios 22, nós encontramos esse versículo. Isso não é um mandamento, é uma sabedoria. Obviamente, se você seguir essa sabedoria, você vai ter os reflexos na sua vida dessa sabedoria. É um pouco diferente de mandamento. Mandamento é como uma ordenança. E o Senhor Jesus, no nosso caso, né? No Antigo Testamento também tem vários mandamentos. Então nós encontramos essa diferença quando você obedece ao Senhor. Agora a sabedoria é assim, tem aqui algo que você não precisa quebrar a cabeça se você seguir. É lógico que dentro da Bíblia nós encontramos e olhamos de uma forma direta, concreta, tudo como mandamento de Deus. Mas na escola bíblica a gente aprende dessa maneira, que
nós conseguimos identificar frações diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Querendo mostrar para vocês essa diferença. Porque lá naquele tempo, na igreja do primeiro século, na década de 50, vamos imaginar assim, próximo disso, Tiago, ele tem toda a igreja que ele está sendo coluna ali de Deus, é uma igreja que está estabelecida na lei. Então eles sabem muito bem, e Tiago, ele explica essa carta, ele demonstra toda a sua sabedoria dentro dos padrões do Antigo Testamento, dentro da linguagem, dentro da apologética, né, defesa da sua fé, da crença em Jesus, mas tudo dentro dos argumentos do Antigo Testamento. E aí nós vemos esse livro hoje como o neotestamentário, a sabedoria do Novo Testamento. A sabedoria do Novo Testamento nós encontramos aqui, nesse livro de Tiago. Olha só como que é valoroso esse livro. É importantíssimo você estudar com cuidado, com atenção depositada, com uma diligência para que você consiga absorver tanto rico conteúdo que existe dentro dessa carta. Então você pega essa carta e você começa a entender isso, essa sabedoria, essa verdadeira sabedoria. E ele faz um paralelo também, entre Graça e Paz, Danilo. Um abraço aí para a família que está crescendo, hein? Louvado seja Deus. Seu visitante fiel. Tá mergulhado aí. Novo convertido, hein, queridos? Tá mergulhado, hein? Então isso aí é um desafio para nós, que temos que estar sempre assim. E outro conteúdo também é atitudes dos ricos para com os pobres. Então aqui ele fala bastante a respeito disso. Por quê? Porque os ricos daquela época estavam oprimindo os pobres. Olha, lá desde aquele tempo, hein? Veja bem. E hoje nós não vemos diferença nisso. E quando nós estudamos os profetas menores, Miqueias, por exemplo, lá muitos anos atrás, antes de Cristo, 600, 700 anos antes de Cristo, nós encontramos também essa mesma ditadura, quase usando dessa forma, que eles exploravam efetivamente e até humilhavam, matavam os pobres. Então os ricos aqui, eles são muito bem advertidos por Tiago. E por outro lado, os pobres lá de Jerusalém, que eram muitos, por isso que Paulo ia buscar as ofertas, na Macedônia, que a Tessalônica ajudou muito, Filipos, a cidade de Filipos também ajudou muito eles, e Corinto, e Creta, todos os lugares que Paulo passava, Tito ajudava bastante, Timóteo, levar essas ofertas para Jerusalém, porque para Jerusalém, para ajudar quem? Os pobres. Então, olha só, aí Tiago, ele traz uma esperança, injeta esperança no coração desses irmãos para que eles pudessem estar cada vez mais perto do Senhor e não naufragar na fé. E outro ponto importantíssimo dentro desse conteúdo é o abuso da língua e seu uso adequado. Então nós vamos ver que nós podemos, com essa sabedoria que existe aqui em Tiago, nos manter saudáveis emocionalmente, se nós pudermos controlar cada vez mais a nossa língua. Então tudo aquilo que sai da nossa boca. Então às vezes são palavras que destroem, mas a Bíblia nos diz, Paulo diz à igreja de Éfeso, que tudo que sai da nossa boca não seja uma palavra torpe, que significa suja, mas sim que promova edificação aos que ouvem. Então, nesta mesma linha de raciocínio, Tiago está apresentando aqui o bom uso, o uso adequado da língua. Então, nós temos que entender isso daí. Onde foi escrito? Possivelmente de Jerusalém, porque é uma carta em Jerusalém, que ele escreveu, provavelmente,
possivelmente. E essa carta ela circulou para várias pessoas. Não foi uma carta local que ficou só ali para Jerusalém. Porque imagina só, se o pastor é o pastor local, o pastor daquela cidade, daquela igreja, a intenção dele não é escrever para o seu próprio povo. É escrever para que alcance outras pessoas, como se fosse um padrão ali, uma linguagem uniforme para que aquelas ovelhas de Israel, convertidas a Jesus, obedecessem e considerassem toda essa sabedoria. E esse período, como a gente disse, na década de 50, né, entre 40 e 50, depois de Cristo, no primeiro século, e outros dizem até no ano 90, que é bem distante, né, e pouco provável. E por quê? Para alcançar os judeus da diáspora, que nós vamos ver na introdução a respeito dessa diáspora, né? Do ensino prático da fé cristã. Amém, queridos? Então nós temos isso daí, o irmão biológico, né? Que nós falamos. E esse irmão biológico, nós vimos lá em João capítulo 7, versículo 5, assim como os outros irmãos de Jesus, ele não cria em Jesus Cristo. Ele foi crer só depois. E assim apareceu na ressurreição. Jesus Cristo, na sua ressurreição, ele apareceu para Tiago e para os outros irmãos. Então nós vimos aí essa menção, né, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. E ele é chamado justo, né? Um dos apelidos dele é justo e também fiel à igreja. Graça e paz, Valdirene, seja muito bem-vinda. Feliz por vocês, viu, irmãos? Vocês são o feedback aí dessa escola. Eu louvo a Deus. Não fico triste pelo número de pessoas, pelo contrário, fico feliz pela fidelidade dos irmãos. Porque eu acredito que dessa lição, se edificar a sua vida, eu vou sair muito satisfeito. E assim entendemos que Deus está sendo glorificado com isso. Prosseguindo aqui, queridos, outro ponto importante, antes de nós entrarmos na carta, o tempo é bem corrido, né? Mas Martinho Lutero, é bem conhecido, né, essa expressão, que Martinho Lutero, ele considerava a carta de Tiago como uma carta de palha. Por quê? Por causa da problemática que existe nessa carta, que é a partir do capítulo 2, versículo 14, que fala sobre a fé. Então, sempre Paulo, com a carta de Romanos, com a carta de Gálatas, sempre bateu na tecla que um dos pontos, né, do calvinismo e também do arminianismo é somente pela fé que existe a justificação, né? Então a fé somente, não existe outra maneira, ou uma boa ação, uma obra, nada disso. Mas essa fé que é justificada. Aí chega Tiago e Tiago fala que não somente pela fé, mas pelas obras. Aí fala, peraí, que negócio é esse? Martinho Lutero já não entendeu dessa maneira, né? Ele falou, não, tá errado isso daí, não pode ser assim. E aí nós entendemos o quê? O que Tiago quis dizer com isso? Quer dizer o quê? Não adianta eu dizer que eu tenho fé em Cristo Jesus, como meu Senhor e Salvador, se eu não pratico as boas obras. Então são duas perguntas para duas respostas distintas. O primeiro é como que Deus nos justifica? Somente, exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Amém? Essa é a primeira resposta. Agora a segunda, como? Né? Coloquei aqui sim, né? A segunda pergunta é como o homem demonstra a sua fé? Não, eu sei que os irmãos aqui, né? Nós temos o Danilo, Cláudia, Eliana, Vanderleia, a Maria, a Valdirene, o Roseli e a Maílson, mas como esses irmãos estão demonstrando a sua fé? O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo para o reino, para o nome do Senhor ser glorificado? Que tipo de obra esses irmãos estão fazendo? Então aí vem a pergunta, entende? Como que eles podem demonstrar essa fé? Então, aí, com a resposta, é pelas boas obras. É nesse ponto que Tiago traz toda a elucidação. Agora, Martinho Lutero já
colocou isso em dúvida. E é dúvida até nos dias de hoje, porque quando a pessoa não sabe disso que nós estamos falando nesse momento, eles falam, não, mas espera aí, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do contexto aí. Então, por isso que vocês estão sendo privilegiados de ouvir essa explicação neste momento. Louvado seja Deus. Porque eu também fui privilegiado de encontrar essa explicação. Louvado seja Deus por isso. Então, amados, é importantíssimo nós entendermos isso. Então, sendo assim, não existe conflito enquanto a fé e as obras. Porque essas obras são geradoras, né, do poder de Deus. Então, o poder de Deus que vai colocar a fé no seu coração para que você possa crer nessa justificação. E, por outro lado, também é o poder de Deus que vai colocar dentro do seu coração essa atitude de você demonstrar essa fé com essas boas obras. Amém? Tudo bem até aí? Então vamos aí para essa caminhada, né? Fé prática, a ética da vida cristã. Uma coisa importante que nós podemos dizer já desde o início é que além dessa carta de Tiago ser uma carta de sabedoria, como nós vimos no capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5 dessa carta, ele vai tratar de como lidar com situações particulares, situações objetivas ali, os nichos, né? Aquele pedaço ali que você precisa tratar, precisa observar, precisa melhorar, né? Então, o Tiago ele vai trazer essa narrativa, esse tempo, essa sabedoria para que você possa se ajustar na sua conduta. E também, por outro lado, ele faz uma menção do Sermão do Monte, lá de Jesus, lá quando ele fala sim, sim, não, não. Então, aquilo que Jesus já tinha dito no Sermão do Monte, ele está repetindo, está replicando, ele está enfatizando para os judeus cristãos que estavam tendo acesso a essa carta. Então, olha só quanta sabedoria tem o livro de Tiago, hein? E é um livro importantíssimo que, assim, dentro do assim Deus permitindo, como diz nesse texto, que nós não sabemos o dia de amanhã, mas assim Deus permitindo, qual que é o nosso propósito? Entregar aqui para vocês de antemão. Nosso propósito para a escola bíblica, após trazer o panorama do Novo Testamento, que ainda nós temos que passar pelas cartas de Pedro, a carta de Judas, as cartas de João, o apóstolo João, e o tão sonhado o livro de Apocalipse, que vai ser um desafio para nós, mas vai ser de grande valia, eu tenho certeza absoluta. Após esse período, o que nós estamos pensando? Em fazer a exposição dos 3 capítulos do Sermão da Montanha, falar também, não sei qual que vai ser a ordem, das viagens missionárias, gastar um tempo com isso, que é muito importante, e assim também fazer a exposição de versículo por versículo aqui dessa carta de Tiago, que tem muita sabedoria no Novo Testamento, né? Se assim Deus permitir, esse é o nosso programa de leitura, né, para louvar o nome do Senhor. Então vamos lá, queridos, leia aí, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 1. Vamos explicar aqui um pouquinho daquilo que nós aprendemos. Então, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Então, esse primeiro versículo nós já vemos. Ô Valdão, graça e paz, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Então, Tiago, olha só a submissão que ele entendeu depois que ele creu, né, na ressurreição do seu irmão Jesus Cristo. Ele já se coloca como servo, além de Deus, que ele já era um judeu, e agora também servo do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos. Então aqui é mais que evidente que nessas 12 tribos aqui ele está falando de todo o contexto histórico das leis de Moisés, das 12 tribos de Israel. Então está falando sobre os territórios que existem lá em Israel, dentro dessas 12 tribos. Então não só a cidade de Jerusalém,
mas que estão também todos esses irmãos judeus cristãos estão espalhados por todo o mundo. No mundo no sentido do Império Romano daquele tempo. Então eles estavam lá em Roma, eles estavam na Macedônia, eles estavam na Grécia, eles estavam em várias partes do mundo. Então, nós acreditamos que essa carta ela tem esse objetivo de alcançar essas pessoas. Então, por isso que é diáspora. Por que diáspora? Porque eles estão espalhados. Depois do cativeiro da Babilônia, eles voltaram para Jerusalém para reconstruir o segundo templo, mas também, nesse tempo, o que aconteceu? Uns não voltaram para Jerusalém e ficaram para outras partes do mundo. Então, por isso que houve toda essa... E também naquele ano de 49, alguns irmãos cristãos judeus que estavam em Roma foram deportados, né, vamos dizer assim, por causa de um tal de Cristos, que era provavelmente a Jesus Cristo que estava sendo anunciado naquela cidade. E por objetivo de concorrência, né, com o império, eles foram dispersos. Então, por isso que eles estavam espalhados, né? Então, diáspora é os judeus que estão espalhados. Por isso, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Então, é nesse sentido. Ok, queridos? Então, ele prossegue, né? Então, se a gente vir aqui no nosso estudo, né, nós podemos encontrar essa introdução dos temas, né, do versículo 2 ao versículo 18, ele vai falar do assunto das provações apresentado no início, sendo assim, tem a necessidade de serem perseverantes para serem levados à maturidade. Eu lembro de duas coisas, né, que a apóstola Norma sempre fala, que crescer dói. Quando fala de crescer dói, quando fala que o deserto é para aprimoramento, para melhorar o caráter do crente, as dificuldades, Tiago ele está querendo levar essa ideia dentro dessa carta para trazer o quê? Para trazer que aquela situação que nós passamos de muita dificuldade, isso vai trazer o quê? É forjar o nosso caráter, forjar para que nós possamos ter maturidade. Se nós não passarmos por isso, você imagina que vai demorar mais esse processo. Então, por isso que o ditado popular, né? A vida nos ensina. Por quê? Porque você encontra as dificuldades, que às vezes algumas dificuldades que só você pode conseguir resolver. E dentro dessa dificuldade você vai gerar maturidade dentro do seu caráter. Então é que nós precisamos ministrar o nosso coração, deixar Deus ministrar o nosso coração para que a gente possa dar continuidade a isso. Ok, queridos? Vamos avançando aqui. E ele traz também outro assunto, né, que é a oração por sabedoria. Então, oração por sabedoria, que é um tópico, é um assunto que ele vai estar aplicando no capítulo 3, 4 e 5. A oração deve ser acompanhada de fé para ser eficaz. Olha só que interessante. Porque imagina você... Eu lembro de uma vez que uma senhora bem idosa, ela teve um problema com o seu salário, né, de aposentadoria. Deu problema lá, ela não conseguiu receber esse dinheiro. E aí ela teve que ir para outro lugar, né, para outro banco lá, para poder, outro correspondente bancário para poder receber. E nesse período de 2 dias, ela fez uma oração. E ela falou assim, depois ela me contando, essa senhora, ela fez uma oração assim, mas Deus, que o Senhor me ajude, né, a resolver isso daí. Depois, no meio da oração, ela disse, mas como que Deus vai olhar para mim, né? Como que Deus vai encontrar, né? Vai considerar o que eu vou estar falando aqui? Mais ou menos assim. Então, o que faltou nessa oração? E Deus foi misericordioso e atendeu a oração dela. Então, o que nós vemos aqui? A falta de fé na oração. Quando nós pedimos a Deus achando que Ele não está ouvindo, quando nós oramos a Deus achando que Ele não pode agir nessa situação,
Olha só que situação interessante, que traz sabedoria para nós. Então nós temos que crer, queridos. Crer no agir de Deus quando estamos orando, porque a oração é que move, a oração que transforma, a oração que muda caráter, muda personalidade. A oração vai trazer uma nova visão para que você possa entender. Então, quando você ora, você está invocando o nome santo do Senhor para que Ele venha com a sua providência na sua vida e na sua mente, que a sua mente seja renovada. E nós temos que ter essa oração por sabedoria, mas de uma forma eficaz. Na sequência, o escritor também destaca duas preocupações, os pobres e os ricos, que nós já falamos, né? Oferecendo esperança aos pobres e advertência aos ricos, que não deixa lembrar, né? E aqui também nós fazemos uma menção, como escrevemos aqui, né? Vale lembrar a citação de esperança que Isaías coloca em Isaías 40, versículos 6 e 8, quando descreve sobre os exilados. Olha só que interessante que é esse daí. Quando eles estavam exilados lá no cativeiro babilônico, no cativeiro assírio, no babilônico, né? Porque foi Jeremias. Existia toda aquela situação e o profeta Isaías estava profetizando para aquele povo que haveria esperança para eles, que aquela nação iria voltar a ser constituída pelo Senhor. Só que naquele cenário, os judeus não estavam encontrando nada. Por sua vez, para a nossa vida é da mesma maneira. Às vezes o cenário que você está assistindo, está vivenciando, você fala, meu Deus, isso não tem saída, isso não tem futuro nenhum. Mas nós encontramos esperança em Cristo Jesus. Em Cristo que nós olhamos e falamos, não, existe uma saída, existe uma luz no final do túnel. E essa luz é do Pai das luzes, como diz o texto aqui, né? Então, outro ponto importante é a palavra tentação, colocada aí no versículo 14. Vamos ler? Capítulo 1 de Tiago, versículo 14. Vamos ler a partir do 12, vai? Tem muita coisa boa, né? Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Primeira coisa. Porque depois de ter sido aprovado, então passou pela provação e foi aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor, que é Jesus, prometeu aos que o amam. Beleza? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Pois ele começa a começa a classificar toda essa cobiça aí, todo o fruto dessa tentação. Agora, essa palavrinha tentação, ela tem dois sentidos no grego. Porque a gente não estudou grego, né? Mas pelos livros que a gente consulta, eles que estudaram dizem. É a mesma coisa quando você começa a estudar outra língua. Tem palavras que existe só aquele significado para aquele país, para aquele contexto. É difícil traduzir para a nacionalidade que está estudando essa língua diferente. Por exemplo, o inglês, né? Tem algumas palavras que não consegue traduzir ao pé da letra aquilo que está dizendo. Da mesma forma, essa palavra tentação. Essa palavra tentação tem duas posições. A primeira, que ela vai falar de uma forma bonita, né? Uma forma que vai trazer um impacto diferente, né? Eu até coloquei aqui a respeito dessa palavra. Ela é colocada de forma ambígua, né? Por um lado positiva, que irá levar o cristão à aprovação ou tribulação, que gera perseverança, e de outro lado, no sentido negativo, que leva para o mal, ou a própria cobiça, que leva ao pecado. Então, veja bem que é diferente essas duas posições quando se encontra nessa palavra tentação. Então, como Deus não tenta ninguém,
Então essa palavra não tem o sentido assim de trazer reprovação para a pessoa, conduzir a pessoa para o erro, para o pecado. Não, isso é diabólico, isso é o inimigo que faz, o adversário que faz na vida do cristão, para que ele seja culpado, um réu culpado diante do juízo de Deus. Esse é o objetivo de Satanás, seus demônios, contra a igreja. Agora, por outro lado, a tentação que Deus traz, entre aspas, né, no sentido de provar a pessoa. Então, Deus permite o cristão praticar a sua fé nas boas obras em tempos de amargura, em tempos de sequidão, em tempos de escassez, em tempos de deserto. Então, esse contexto todo é onde que Deus está aplicando aqui a sua divindade através do Espírito Santo para trazer essa prova ao coração do homem e assim o homem ser aprovado. Então esse é o ponto que Tiago está querendo colocar aqui. E depois ele conclui, né, com as boas dádivas, né, que nós encontramos no versículo 16 e 18. Não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quer dizer o quê? Às vezes a pessoa pensa assim, dentro da igreja, antigo de igreja, vem os pensamentos na cabeça do crente assim, eu vou desistir dessa igreja. Eu vou desistir da minha fé porque não está resolvendo nada, não estou vendo resultado nenhum. Eu vou procurar outra coisa para fazer, vou ficar correndo atrás de discípulo não, de célula, de igreja, de culto, ceia. Não resolve nada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela está com sombra de variação no seu coração. E quando nós olhamos para Deus, Tiago está querendo trazer isso para nós. Quando nós olhamos para o Pai das luzes, para o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, não existe isso. Ele é imutável. É um dos atributos de Deus. Não vai estar sendo colocado de outra maneira. Não, é aquilo. Deus é isso e ponto. É algo concreto. Não é algo que tem variação, que hoje não é bolsa de valores, por exemplo, que uma hora está lá em cima e outra hora está lá embaixo. Não, agora estamos no tempo lá em cima, no pico da curva da bolsa, estamos ganhando muito dinheiro, mas depois passa algumas situações no mercado financeiro, mundial, e a coisa descamba de novo. Não, em Deus não, Deus é estável. Deus é imutável, ele não vai ter essa variação na sua vida. Aquilo que Deus prometeu na sua vida, isso vai se cumprir. Não tem outra alternativa, não tem outro segundo plano. Aquilo que Deus falou, não que o homem falou para você, não que o professor falou para você, não que o falso profeta falou com você. Não, isso você vai analisar, né? Vai julgar a profecia e vai reter aquilo que é bom, como Paulo ensina aos Tessalônicas. Mas nós devemos o quê? Confiar acertadamente naquilo que a palavra de Deus diz para você. Amém, queridos? Isso é importantíssimo, né? Meu Deus, nós estamos só no primeiro capítulo. Mas vamos aqui resumir um pouco, né? Então traz todo esse tema aqui do primeiro capítulo. Depois nós vemos a fé em prática. Como nós já adiantamos um pouco a respeito do capítulo 2, né? Nós temos aqui outras preocupações que Tiago apresenta, que é a língua, a ira e os cuidados com o pobre são as preocupações do Tiago. Então, Tiago parece que é um parceiro, né? Amigo nosso, né? O Tiagão. Mas Tiago é o escritor aqui dessa carta que nós estamos estudando. Então, a língua, né? A língua é algo que preocupa. Por quê? Porque lá dentro da sinagoga, você imagina as coisas que aconteciam ali
na sinagoga. E no capítulo 2, versículo 1, ele já fala quando estamos na sinagoga. Então aqui, Tiago é um observador da lei. Ele estava cumprindo também a lei, mas crendo no sacrifício de Jesus. Ele estava fazendo não porque tinha que obedecer aquilo, tinha que colocar isso em juízo para outras pessoas. Não, ele está colocando de uma forma que as pessoas possam ter prazer em obedecer a Deus. E esse cuidar dos pobres também. E nós vemos, queridos, que falar sobre fé sem cuidar dos pobres de modo tangível, ou seja, sem ação, é estar morto. Então, qual que é o objetivo aqui de Tiago? Falar, vocês têm fé em Cristo? É verdade isso? Vocês têm fé em Deus? Vocês são justificados pela fé? Assim como Paulo, por exemplo, explicou a respeito de Abraão, ele está colocando um outro contexto também a respeito de Abraão, que Abraão... Graça e paz, pastora. Seja muito bem-vindo. Um abraço para toda a família aí. É uma bênção, família. Saudades, hein? Saudades da vigília. Louvado seja Deus. Então aqui ele está falando que se você tem fé em Deus, se você crê em Deus, crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você tem que demonstrar essa fé. Abraão demonstrou essa fé, que ele obedeceu e foi até o ponto de estar sacrificando seu próprio filho, seu único filho, o primogênito, né? Aquele filho da promessa. Não o primeiro que veio lá da escrava, mas Isaac mesmo. Então aqui Tiago ele está falando a respeito disso, desse juízo, né? De Deus quando a pessoa está para trazer, para colocar em prática. Então, se você crê nisso, você cuide dos pobres. Esse é o ponto. Esse é o ponto que Tiago está querendo trazer essa informação às 12 tribos. Isso que não pode sair da nossa mente, as 12 tribos da diáspora. Então, todo o povo de Israel cristão precisa saber disso. Então, não pode oprimir os pobres, como ele está advertindo aqui. Aí fala também sobre a fé sem cuidar dos pobres, né? Que nós falamos. E no capítulo 3, sim, nós vemos essas dissensões, as divergências, as brigas, né? Glória a Deus. Vamos sim, a pastora Max. Então, essa divergência na comunidade. Isso só lá na igreja do primeiro século, na década de 50, 60? Não, isso existe ainda hoje. Nós temos que ser realistas, porque é interessante, queridos, que Tiago ele não coloca ali uma situação para que as pessoas possam falar assim, não, nós temos que... A nossa boca tem que jorrar, essa nossa boca, a nossa língua tem que louvar ao Senhor, mas não pode amaldiçoar o seu irmão. Aí ele diz assim no texto, isso não deveria acontecer. Mas ele não está falando que não acontece. Ele está falando que não deveria acontecer. Da mesma forma, temos que encarar esses problemas dentro da igreja nesse ponto. Se isso acontece, nós temos que exortar o nosso irmão com todo amor e carinho, mas que isso não deveria acontecer. Essa é a resposta. Essa é a exortação que seu irmão está precisando ouvir quando ele começa a falar muita coisa. Né? Então você tem que não deixe sua responsabilidade para o seu pastor, para o seu líder. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes o líder e o pastor não ficam sabendo. E você, meu irmão, você fica sabendo. Eu tenho certeza que você fica sabendo de muita coisa. Eu tenho um discípulo na cela, um discípulo de Jesus, né, que Deus confiou. Uma honra para mim estar ao lado dele, aprendo muito com ele. Mas quando eu quero saber de alguma coisa que está acontecendo, que eu estou vendo que está meio estranho assim o cenário, eu vou perguntar para ele, porque ele sabe, porque as pessoas vão lá falar com ele. E ele aconselha, ele exorta, ele corrige se for o caso, né? Ele é João Batista. Mas nós temos que entender isso daí, que isso é importante. Isso é importante, nós estamos ali ajudando o nosso irmão. Então ele traz esse ponto muito considerável aqui. E o tema da sabedoria é reforçado dentro disso, para que essa sabedoria piedosa, né, é contrastado com aquilo que é falso.
aquilo que é diferente daquilo que Deus colocou. Ele define a sabedoria aqui, que é alto, vem do alto. Essa sabedoria ela é algo puro e essa sabedoria tem o amor à paz. Então essa paz, então nós precisamos ser pacíficos, não ser pessoas que vai lá e coloca mais lenha na fogueira. Não, como o Tiago está querendo falar. Porque se Tiago fosse um incendiador, não fosse um bombeiro, imagina como que ia ficar a situação. E Merrill Tenney também, quando escreveu o panorama do Novo Testamento, ele fala que nesse tempo, o que acontece? Os zelotes, que era um segmento que existia de rebeldes, né, os revoltados lá contra o governo, eles se levantavam e confrontavam mesmo as autoridades e fazia todo aquele reboliço. E Merrill Tenney ele aponta que Tiago está querendo o quê? Apaziguar esse tipo de comportamento dentro da igreja judaica, né, vamos dizer assim, e para que isso não acontecesse uma revolta. E até existiu essa revolta no ano 66. Alguns anos depois, segundo Merrill Tenney, tem essa perspectiva que Tiago queria apaziguar para que isso não virasse uma revolução, uma briga. E depois de alguns anos, né, Tito, né, filho de Vespasiano, o governador Tito, veio e acabou no ano 70 com Jerusalém. Então olha só que papel importantíssimo que tem Tiago nessa perspectiva, né? Vamos avançar aqui, queridos. E Tiago também expõe as raízes pecaminosas, ele faz essa lista novamente, das contendas, do mundanismo, da necessidade de humildade, retomando no final ao abuso na língua para julgar uns aos outros. Outro assunto muito importante. E no capítulo 4, versículo 13 até 5:11, é uma exortação para os ricos e os pobres, né, que ele trata pela terceira vez. Tiago retoma esse assunto dos ricos e pobres. Então aqui Merrill Tenney tem essa explicação, tem esse contexto histórico, por que Tiago estava falando isso. Porque foi um desses pontos que também trouxe grandes divergências, dissoluções, as brigas, as contendas dentro da igreja, né? E também alguns irmãos tratavam aqueles ricos de forma vantajosa, colocando esses ricos nos primeiros lugares da sinagoga. Para quê? Para que essas pessoas tivessem posição, porque elas poderiam contribuir com a obra de alguma maneira. Não. Da mesma forma, olha só que interessante que Tiago fala, da mesma forma que você está tendo misericórdia com os pobres, você tem a misericórdia com os ricos, mas não tratar como parcialidade. Isso é uma verdade nos dias de hoje, sim ou não? Né? Como que você trata o seu irmãozinho lá, que ganha um salário mínimo, né, passa por dificuldade, anda de ônibus, de bicicleta, vai trabalhar, seu irmão em Cristo, como que você trata ele? E como você trata daquele irmão vantajoso, né, que anda de carro bom, carro importado, tem empresas, tem bastante recursos e até ajudam outras pessoas? Como que você trata? Olha só que interessante que Tiago aponta, que nós temos que ter essa misericórdia sim para esse irmão, né, o pobre, mas também nós temos que ter misericórdia para os ricos e falar para eles, pregar para eles, que eles também são como palha, são como erva seca, a flor que vai secar, vai murchar e vai deixar de existir. Não por causa da sua riqueza que ele vai viver eternamente, não, ele precisa viver eternamente com Cristo. Então, essa misericórdia, olha só que contraste interessantíssimo que Tiago coloca. Porque às vezes as pessoas falam, esse aí é rico, larga ele para lá, deixa ele de lado. Não, nós temos que ter misericórdia pelo rico, ensinar a palavra de Deus para o rico também, não só para o pobre também precisa, todos nós. Então é isso que Tiago quer apontar, para que haja uma imparcialidade. Da mesma forma que eu tenho amor em ajudar o morador de rua, eu tenho amor em ajudar o rico.
Que às vezes você fala, eu vou falar um português errado aí para esse rico, o rico vai zombar de mim, o rico vai menosprezar, vai querer me humilhar, e eu não tenho sangue de barata e eu vou partir para cima. A verdade é essa, né? Como o Tiago está falando, não está mascarando. Não deveria ser assim, não deveria ser assim, mas é uma realidade. Então nós temos que, através do poder do Espírito Santo, levar o evangelho para todos. Amém? Em nome de Jesus. Então, correndo aqui, nós temos as exortações finais, né? Nessa sessão, Tiago começa com juramento. Aqui é o ponto. Sim, sim, não, não. Então, ele está fazendo alusão ao Sermão do Monte, que nós temos lá no Mateus capítulo 5, versículo 33, por ali, até o 37, né? Anotei aqui. Então ele está falando, né? Tiago começa com esse juramento, claramente ecoando o ensinamento de Jesus. Então se volta à oração e fé, demonstrando especial preocupação com os pobres, que é o doente. Quem que é esse doente? Né? Se você está doente, chame os presbíteros. Olha só, e eu pensando nessa palavra, que palavra tremenda, queridos. Esse ponto, essa palavra, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que, você imagina, você tem plano de saúde, se você precisar hoje, você tem um recurso lá no banco que você consegue pagar uma consulta particular, glória a Deus por isso, né? E aquele irmãozinho que depende do SUS, apesar que, graças a Deus, né? Na nossa região, aqui em Araraquara, no estado de São Paulo, o SUS é privilegiado, em várias situações. Mas você imagina a fé que precisa entrar em ação nessa hora. Daquela pessoa, principalmente no primeiro século, na década de 50. Vamos não se esquecer desse contexto histórico. A pessoa sem recurso, pobre, às vezes miserável, esperando um recurso, cesta básica, doações, ofertas voluntárias lá para poder sobreviver. E quando ela fica doente, com quem que ela vai socorrer? Para onde ela vai? Quem tinha médico naquela época? Entende? O que ela precisava? Ela precisava, amados, ela precisava da intervenção divina. Então é Deus pedindo, né? O homem pedindo a Deus, de uma forma misericordiosa, para que o Senhor se manifeste na sua doença. Então chamar os presbíteros, os irmãos, os pastores para orar é depender de Deus. Não dizer que, isso não quer dizer que a unção só está sobre a vida do pastor e meu irmão de célula, meu irmão do grupo de jovens, ele não pode orar por mim. Não, lógico que pode. Mas a Bíblia está dizendo o quê? Chame esses irmãos que estão servindo a Deus, porque eles querem demonstrar a fé deles nessa boa obra de orar pelo enfermo. Olha só isso, irmãos. Isso é maravilhoso. Espero que vocês estejam entendendo, né? Esse doente aí. E, de certa maneira, nós também devemos orar da mesma fé e procurar da mesma fé, independente de ter plano de saúde, de ter condições de pagar uma consulta particular, todo esse contexto aí, financeiramente, a pessoa é estável, é bem-sucedida, louvado seja Deus, mas ela também precisa de Deus, ela precisa da intervenção divina. Amém, queridos? E com isso nós colocamos aqui essa parte conclusiva, né? Então Tiago é apresentado como contraparte neotestamentária na tradição de sabedoria judaica. Não é uma disputa entre Paulo na justificação somente pela fé e também das obras aplicada por Tiago, mas é uma junção de fé com a prática. Então, como Deus justifica o homem? Como que Deus justifica o homem? Mediante, justamente, né, exclusivamente, somente pela fé. Não existe outra maneira. Agora, como que o homem demonstra que ele tem essa fé? Praticando as obras, as boas obras. Então, como diz lá em Mateus capítulo
3, versículo 8, produzir frutos dignos de arrependimento. Quer dizer o quê? Mudança de vida, prática das boas obras. Essa fé, essa atitude que o cristão precisa. Ética, quando nós falamos de ética, quer dizer o quê? Comportamentos que os cristãos precisam ter dentro da comunidade, dentro do seu local de trabalho. Então essa ética, o cristão não pode se envolver no seu trabalho com discussões, com brigas, com dissensões, e assim mesmo dentro da igreja. Na igreja ninguém espera acontecer isso, mas a gente não pode fechar os olhos para isso. Isso não deveria acontecer. Amém? Então ele traz essa alusão aqui. Então isso demonstra que a religiosidade é banida de toda a comunidade da fé. Então a pessoa não consegue ser religiosa dentro de uma comunidade de fé. Assim como aquela comunidade judaica cristã que existia lá em Jerusalém e as 12 tribos da diáspora, como o Tiago está falando, eles não podem ser religiosos. Por quê? Porque eles vão ser denunciados. Porque ali dentro da sinagoga, imagina lá, dentro da sinagoga ou dentro do templo da nossa igreja hoje, nos nossos dias, a pessoa pode professar sua fé, falar de várias maneiras, só que no seu dia a dia a sua ética é resumida em religiosidade. É aquilo só que sai da boca para fora, não é uma atitude que brota ali dentro do seu coração. Então é dessa maneira que nós precisamos entender esse contexto que Tiago está apresentando aqui. A religiosidade ela é banida. Então, à luz do Sermão da Montanha que nosso Senhor Jesus nos deixou, vale colocar que a carta de Tiago, as 12 tribos da diáspora, faz a ligação da prática cristã pela igreja dos nossos dias. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus pela sua vida, você que está aí conosco desde o início, você que chegou depois. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você é o feedback, né? O feedback aí do professor que está tentando passar esse conteúdo para vocês. Eu louvo a Deus mesmo de coração pela vida de cada um. Se você tem alguma dúvida, nos procure, pergunte, para que a gente possa não deixar você com sombra de dúvida nem variação alguma, como o nosso Senhor tem, como o nosso Senhor é. Amém? Louvado seja Deus pela vida de vocês. Se você tem um pedido de oração, coloque aí que nós vamos estar orando nessa hora. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua graça. Muito obrigado, Deus, porque o teu Espírito Santo tem ciúmes de nós. E nós não podemos, ó Deus, nos distrair com coisa alguma, Pai. Não podemos nos distrair com aquilo que está roubando o nosso tempo com o Senhor. O tempo sozinho com o Senhor precisa ser prioridade da nossa vida. Nos ajuda, Deus, a nos desvencilhar, a colocar barreiras que atrapalham, Senhor Deus, a nossa comunhão contigo. Que teu Espírito Santo nos ajude, Deus, em nome de Jesus, está recebendo a tua graça, Deus, para nos mantermos fiéis ao Senhor e ser conhecidos como amigo do Senhor, porque é o teu Espírito Santo que gera esse relacionamento saudável, incrível, fantástico, Senhor Deus, sensacional que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez pela vida do Edson, Deus. Que o poder do Senhor esteja agindo sobre a vida dele, trazendo graça, trazendo unção de cura, Pai. Assim como, ó Deus, nós estudamos nesta noite esses doentes, ó Deus. Que esses irmãos sejam motivados a estarem junto com o Edson para orar por ele e declarar a cura do Senhor em nome de Jesus. Essa é a dependência que nós precisamos estar tendo todos os dias do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Tem muita coisa, né? Tem muito conteúdo aqui dentro dessa exposição, desse panorama, não é uma exposição, né? É um panorama bíblico, mas assim nós esperamos você. E na próxima semana nós vamos falar
começar a falar sobre a primeira carta do apóstolo Paulo. Olha só que tremendo que é isso, né? Então espero você na próxima semana. Através da misericórdia de Deus, nós estaremos aqui. Assim Deus permitindo, como diz a carta de Tiago. Amém? Deus abençoe, um grande abraço, graça e paz.